Nós te adoramos e te agradecemos, porque sabemos que Tu estás aqui. E o Espírito de sabedoria e de revelação vai nos conduzir nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Diga: eu sou tudo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou ungido. Eu sou escolhido. Eu sou abençoado. Eu sou um adorador. Eu sou de Deus. Nada pode mudar isso. Amém? Podem sentar, queridos. Estamos em família. Estamos aqui para sermos instruídos pela palavra. Ela é vida para nós. Ela é saúde para o nosso corpo. E sabe, queridos, a Bíblia diz que podem passar os céus e a terra, mas contudo a palavra de Deus, ela sempre vai permanecer. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é segurança para nós. Nos faz viver uma vida em segurança, uma vida em paz, uma vida em alegria, quando nós entendemos que quando escolhemos edificar a nossa vida sobre a palavra de Deus, independente do cenário, independente do que está acontecendo, nós sempre vamos prevalecer, nós sempre vamos vencer, nós sempre vamos triunfar. Sabe por quê? Porque é na força do Senhor, é na capacidade dEle. Tudo vem dEle. Ele é a nossa fonte. E nós precisamos entender: eu tenho um pai com quem eu posso contar, um pai que me educa na justiça. E nós estamos aqui como filhos dele, para sermos educados nesta noite. Eu sei que, como foi dito aqui, os sinais da volta de Jesus estão aí, para todo mundo ver. Nós não podemos viver a vida de qualquer maneira, queridos. Nós não podemos viver uma vida religiosa. Nós precisamos, de fato, nos identificarmos com Cristo e com a palavra para manifestarmos Cristo em toda a nossa maneira de viver. Sabe, nós estamos vendo cenários, guerra nas nações. E sabe, queridos, o que você tem feito diante do que você tem ouvido? Nós não estamos aqui para falar ou fazer relatório de caos, mas nós estamos aqui para mudar o caos com a palavra de Deus dentro de nós. E sabe, queridos, nós devemos orar pelas nações, pelas pessoas que estão passando por situações difíceis diante de guerras. Entende isso? Existem até irmãos nossos que estão presos em Israel sem poder sair, porque foram pegos de surpresa. Mas sabe, queridos, aquele que tem o Senhor, ele é guardado. Aquele que tem o Senhor, ele está seguro. E como filhos de Deus, nós temos que orar pela paz de Israel. Nós temos que orar pelas pessoas que estão sofrendo perseguições, né? Quantas famílias sofrendo com perdas. Mas sabe, queridos, tudo isso são sinalizações que o mundo está em crise, que o mundo está no caos. Sabe por quê? Porque Deus deu o governo e a autoridade ao homem para governar sobre a terra quando Ele criou. Mas o homem passou esse governo e essa autoridade ao diabo. É por isso que a influência do diabo é matar, roubar e destruir. E ele usa homens para isso. Mas sabe que eu e você, nós já saímos debaixo dessa influência? O que nos influencia hoje é Jesus, o que nos influencia hoje é a palavra. E porque a influência da palavra e Ele está em nós, nós vamos manifestar o reino de Deus aqui na terra. Amém? Então, onde há caos, nós temos uma palavra para liberar e mudar o caos. Nós temos que declarar paz, nós temos que orar por aqueles que estão precisando de socorro, para que haja intervenção do Senhor na vida deles. Amém, amém? Mas glória a Deus pela palavra que ela está diante de nós. Diga: a palavra de Deus está perto de mim, na minha boca e no meu coração, para praticar. Que palavra? Diga: a palavra da fé. Então onde é que deve estar a palavra de Deus? Diga: na minha boca e no meu coração. Então não podemos perder mais tempo. Temos que cada dia nos identificar como filhos de Deus.
andando como Jesus andou, falando como Jesus falava, fazendo as mesmas obras que Jesus, porque Ele é o nosso irmão mais velho, amém? Mais velho. E hoje, queridos, uma palavra que saltou ao meu coração, eu já estava, nossa, quem é aquela? Minha concorrente. A palavra torna-te padrão dos fiéis. Por isso eu sei que hoje será uma noite de instruções. E sabe, as instruções da palavra é para mim e para você. Corrigirmos rotas e moldarmos a nossa vida segundo a vontade de Deus, porque a vontade dele para a nossa vida sempre será a melhor. Amém? E aqui em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 12, né, que é o versículo tema dessa ministração, nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele trazendo instruções para um jovem ministro, o nosso irmão Timóteo. E ele traz instruções poderosas aqui. E sabe, queridos, você pode dizer, mas Timóteo era o pastor da igreja, então essa palavra foi específica para ele. Deixa eu lhe dizer, você já nasceu de novo? Diga, eu faço parte de uma nova aliança. E nessa nova aliança, eu sou um ministro da nova aliança. Então você é um ministro da palavra, você é um ministro do Espírito. De fato, Deus habita em você e a unção do Santo está em você para manifestar o poder de Deus através da sua vida. Mas sabe que muitas coisas na nossa vida podem estar sendo limitado. Nós podemos estar deixando de desfrutar dos milagres e das bênçãos de Deus porque não temos parado para corrigir certas rotas, hábitos, comportamentos e linguagens que não correspondem ao reino de Deus, que não correspondem a quem é filho de Deus, amém? Então vamos ver qual foi a instrução do apóstolo Paulo para Timóteo e para nós. Diz assim: ninguém, 4:12, despreze a sua mocidade, pelo contrário, ou seja, estava falando para Timóteo porque ele era jovem, né? Então disse, ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Torna-te padrão dos fiéis. Como? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, existe um padrão no reino de Deus, para mim e para você como filho de Deus viver. E o que é um padrão? É um modelo. Amém? Você pode ver que Deus, toda vez que Ele tinha algo para fazer na terra, Ele tinha um plano para realizar na terra, Ele precisou da parceria com o homem. Entende isso? Porque Deus é espírito, e para Ele atuar nessa terra, Ele precisa de um corpo humano. Amém? É por isso que como filhos dele, tendo o Espírito dele, então ele tem liberdade em nós para fazer o que ele quer fazer aqui na terra. Amém, amém? Então existe um padrão. Você vai ver que quando foi para construir a arca, Deus falou com quem? Com Noé. E Noé construiu do jeito que ele queria? Não, tinha um modelo. Tinha uma planta. Deus deu todo o padrão. Primeiro transatlântico, né? Que foi criado na terra foi a arca. Ela não era pequena. Até porque ela não foi somente a família de Noé, como os animais que estavam na terra, mas o plano de Deus era salvar a humanidade. Estão entendendo? Sempre o plano de Deus é salvar. Sempre. Então as instruções de Deus para nós é para nos salvar. É para nos fazer ser bem-sucedido nesta terra. Se tem alguém que tem um manual que vale a pena considerar para praticar e viver uma vida bem-sucedida em todas as áreas, esse alguém é Deus. E Deus é o nosso Pai, amém? Então existe um padrão, existe um modelo para eu e você seguir como filhos de Deus, como ministros da nova aliança, para vivermos uma vida bem-sucedida assim como Jesus viveu aqui na terra.
Então Noé precisou de um modelo, precisou de um padrão, para que fosse alcançado o propósito de Deus, que era a salvação. Ainda que muitos perderam a oportunidade, porque no lugar de se unir a Noé para cumprir o plano de Deus, eles faziam pouco de Noé e eles continuaram vivendo a vida do jeito que eles viviam, do jeito que eles faziam, e Noé construindo a arca e eles fazendo pouco caso de Noé e chamando Noé de doido. Sabe que sempre que você decidir nadar contra a maré e seguir os planos de Deus, você nem sempre vai receber aplauso. As pessoas nem sempre vão estar contentes com o seu tipo de atitude e de comportamento em meio ao caos. Porque a luz que é você, ela foi criada para brilhar em meio às trevas, para fazer a diferença. Luz e trevas não andam unidas, não tem como. Onde luz chega, trevas tem que sair. Onde a vida se manifesta, a morte não pode permanecer. Estão entendendo? E nós somos esses a quem o Senhor confiou as boas novas do reino, as boas novas de grande alegria, as boas notícias. Se tem alguém que tem boas notícias para dar, sou eu e você, quando nós estamos atentos ao modelo, ao padrão do manual de vida, que é a palavra de Deus, que Ele enviou para nós. Nesse manual de vida que é a palavra, que é o modelo onde Deus age, como Ele age, está lá todas as instruções que nós precisamos para viver uma vida triunfante. Amém? Quando foi para Deus construir o tabernáculo, Ele precisou de um homem. Quem foi? Com quem Ele contou? Moisés. Qual era o objetivo de Deus? Voltar a ter um relacionamento, comunhão com o homem, estar mais perto dele. Porque de fato Deus não podia habitar dentro do homem por conta da condição de pecador. Mas Deus queria estar perto para instruí-los, para ajudá-los, para guiá-los. E Deus chega para Moisés. Olha a iniciativa de Deus, de trazer o povo de volta à origem para o qual Deus criou. Deus não criou ninguém para se perder. Deus não criou ninguém, sabe, ruim. Tudo que vem de Deus é bom e foi criado para um bom propósito. Só que longe da influência de Deus, longe da influência da palavra, o homem se torna uma casa para espíritos invasores, que são inimigos de Deus. Mas nós, como filhos de Deus, nós devemos estar atentos. Existe um padrão, diga, existe um padrão para eu viver nessa terra. Então você e eu precisamos ser um modelo para ser copiado pelo mundo. O mundo está em caos, desesperado, sem direção, sem saber o que fazer. Pessoas que têm tantas riquezas, têm tanto dinheiro, mas têm até perdido o prazer de viver. Por quê? Não conhece a fonte, que é a vida. Está desligado da origem para o qual ele foi, que ele nasceu para estar conectado. Entende isso? E eu e você temos a resposta que as pessoas precisam. Então as pessoas precisam olhar para nós e desejarem conhecer o que nós temos. Mas isso precisa ser evidenciado através da nossa vida, não somente daquilo que nós falamos. Entende isso? Não é o fato da gente viver numa igreja congregando, faz parte. Mas é ouvir a palavra, estar atento às instruções e conselhos do Pai, daquele que sabe o que diz, daquele que sabe o que faz, e considerar para colocar em prática na nossa vida, para a gente experimentar do poder dessa semente indestrutível, incorruptível, que muda todo um cenário de desordem, de caos, de escassez. Estão entendendo? Essa palavra, ela nos foi enviada, Jesus, e Ele veio nos ensinar como viver uma vida no padrão do reino. Jesus é o nosso exemplo perfeito, é o nosso modelo perfeito de alguém que viveu aqui para agradar ao Pai, para glorificar ao Pai através da sua vida. E você não vai ver em nenhum momento Jesus duvidando do poder de Deus. Você não vai ver em nenhum momento Jesus preocupado em suprir a necessidade das pessoas. Você não vai ver em nenhum momento Jesus desesperado, sem saber se ele podia contar com o Pai, se o Pai o ouvia. Não. Jesus tinha um relacionamento, uma comunhão
uma convicção da sua identidade como filho de Deus. E Jesus não abria mão disso, dessa comunhão, dessa intimidade. Jesus conhecia o Pai. Então Jesus sempre tinha a palavra certa, na hora certa. Jesus sempre sabia o que fazer diante das circunstâncias. Ele nunca era pego de surpresa. Por quê? Porque Jesus era cheio do Espírito e cheio da palavra. Mesmo quando o diabo veio tentá-lo, usando a própria palavra, Jesus discerniu pelo Espírito. Qual era a intenção do diabo? Porque poder para mudar qualquer cenário Jesus tinha. Porque ele estava aqui no poder de Deus. Ei, você tem o poder de Deus dentro de você para mudar qualquer cenário. Agora, o que temos feito com esse poder? Não é apenas para termos uma informação mental, mas isso precisa ser uma convicção. Assim como a gente não faz esforço para falar, falar faz parte da nossa vida. Amém? Nós somos seres falantes. E nós colhemos na nossa vida o que nós temos plantado com a nossa boca. Olha como isso é sério. Porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está onde? Na língua. Se dissesse que estava em Deus, né, a gente já tinha uma boa desculpa para dar. Mas não, está na nossa língua. Diga, o poder da vida e da morte está na minha língua. Como você tem usado a sua língua? Olha o poder que ela tem de gerar. E nós olhando para Jesus como esse modelo, como esse padrão, a gente vai ver que Jesus veio e cumpriu a sua missão. Jesus vivenciou, e pessoas que estavam perto dele, que creram na palavra dele, vivenciaram grandes milagres. E sabe, mas Jesus disse que aquele que cresce nele fariam as mesmas obras e até maiores de mim. Você crê em Jesus? Então você é um candidato para andar fazendo as mesmas obras que Jesus e até maiores, se você crê. Mas crer não é apenas uma informação na mente. Crer é quando você toma a palavra de Deus como verdade e na primeira oportunidade que você tem, você pratica. Amém, amém? Então, o apóstolo Paulo, que era um imitador de Jesus, que era um seguidor de Jesus, ele está trazendo instruções para Timóteo ser bem-sucedido no seu ministério. E ele disse, olha Timóteo, seja um padrão dos fiéis, seja um exemplo a ser seguido. Aí ele diz, na palavra. Sabe, uma certa vez você vai ver o apóstolo Paulo falando assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem peso essa palavra? Sede meus imitadores. O apóstolo Paulo estava ensinando aos discípulos, aquelas pessoas com qual ele tinha influência, que andavam com ele, que sabe, não era somente por aquilo que ele falava, mas a forma de vida, a maneira de viver, que revelava Jesus e a fidelidade com que ele tinha com a palavra, ao ponto dele dizer, olhem para mim. Tem muitas pessoas que dizem, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse não é um comportamento de um filho de Deus. Porque o que ele fala e o que ele faz tem que estar em harmonia. Tem que haver uma conexão, uma harmonia entre o que você fala e o que você faz. E sabe, as instruções do Senhor é para colocar em ordem coisas na nossa vida que estão nos impedindo de romper, de prosperar. E existem situações que já têm passado tanto tempo e está na hora de romper. Amém? Considerando as instruções que são vida e praticando, porque se nós nos alegramos com as instruções que vêm de um Pai que nos ama, que é perfeito, e tem a instrução certa para nós, nós estamos prontos para viver os milagres que a sua palavra produz em nós. Amém, amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 1, eu vou ler na versão amplificada, tá? Acredito que não tem aí, mas vamos prestar atenção no que diz. Tenham o mesmo padrão que eu. Sigam o meu exemplo, assim como eu imito e sigo a Cristo. Que eu acabei de falar. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que aqui nessa versão ele está dizendo, tenham o mesmo padrão que eu tenho. O que
apóstolo Paulo tinha, ele estava ensinando a Timóteo o caminho para ser um ministro aprovado por Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade, não tem do que se envergonhar. E isso não é só para quem é pastor, não. É para quem é filho de Deus, porque você é um ministro da palavra, você representa os céus na terra, você representa o reino de Deus, você carrega um nome. Eu e você, né? Porque nós pertencemos à família de Deus. Então, o mesmo padrão que o apóstolo Paulo estava dizendo, ó, sigam o meu exemplo, assim como eu imito e sigo a Cristo, façam o mesmo. E o Deus de paz estará com vocês, e vocês vão desfrutar de uma paz que vai estar guardando a mente e o coração de vocês, independente da circunstância. Entende isso? E Jeová Shalom vai se manifestar. Se vocês seguirem o meu exemplo, que exemplo? O mesmo que eu tenho de Cristo, no falar e no agir. Filipenses 4:9, também na amplificada, diz assim: pratiquem o que vocês têm aprendido, recebido, ouvido e visto em mim. Gente, olha que ousadia, que convicção de saber quem ele seguia. O apóstolo Paulo não tinha compromisso com religião, ele tinha um compromisso com Jesus, com a palavra. E assim eu e você devemos andar. Amém, amém? Olha o que ele diz: pratiquem o que vocês têm aprendido, recebido, ouvido e visto em mim, e moldem o seu modo de viver nisso. E o Deus de paz, do bem-estar, sem tribulação e sem distúrbio, estará com vocês. Moldem o seu modo de viver. Existe um padrão. Que padrão é esse? Seguir a Cristo. Andar na palavra, segundo os princípios da palavra. Amém, amém? Glória a Deus. Ele fala padrão de quem? Padrão dos fiéis. Quem são os fiéis? São alguém que tem um caráter em quem se pode confiar. Nós temos o bom hábito de falar Deus é fiel, não é assim? E Deus é fiel? Amém. Mas você é fiel a Ele? Nós somos fiel a Ele? Será que Ele pode confiar em nós, o plano que Ele tem para nós realizarmos aqui na terra? Porque às vezes, amados, eu vejo que nós tropeçamos em coisas tão pequenas. Às vezes numa palavra que nós damos a alguém, e nós não cumprimos essa palavra. E nem temos a consideração de chegar para essa pessoa e se justificar, achando que isso é normal. Não é normal não, querido. Se a gente não pode ser fiel nas coisas pequenas que nós podemos fazer, como Deus vai nos confiar coisas grandes? Então Deus precisa olhar para mim e para você como filho dele e saber que Ele pode contar comigo e com você. Amém? Que eu e você somos pessoas de confiança dele, que aquilo que Ele disser, tome certo que vai ser feito por mim e por você, amém? Porque nós não estamos aqui apenas para ouvir uma palavra, achar bonito e passar a semana bem. Não, nós estamos aqui para receber uma palavra que é o verdadeiro alimento para nós, que vai nos sustentar em todo tempo, em qualquer situação. Se nós guardarmos esse alimento, que é a palavra de Deus, as instruções de Deus dentro de nós, nós vamos ter a palavra certa para mudar qualquer situação e sempre vamos triunfar. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, que era um seguidor de Jesus, nosso irmão, a gente vai ver o quanto aquele homem passou por perseguição. Quantas vezes tentaram matar o apóstolo Paulo? Quantas vezes, quantas coisas ele sofreu? Surras. Hoje o povo é cancelado na rede social, ainda acha ruim, ele levou surra. Publicamente, por estar fazendo bem.
Sabe, mas você não vai ver o apóstolo Paulo abrindo a boca para murmurar, para reclamar. Sabe, mas o apóstolo Paulo, ele tinha tanta consciência que ele estava andando na verdade e fazendo a vontade de Deus, que para ele o mais importante era agradar a Deus do que aos homens. Cuidado, porque às vezes as pessoas estão mais cuidadosas com sua própria reputação em agradar aos homens que tentam negociar o que a palavra de Deus diz. E nós não podemos negociar a palavra, porque nós estamos caminhando para um tempo que já está começando a se ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Não é aquele que diz que serve, é aquele que serve, é aquele que é comprometido. É aquele que, independente do cenário que enfrenta, ele sempre vai ter uma palavra dentro dele para mudar aquele cenário. Ele não vai se prostrar diante da circunstância. Ele não vai fazer da circunstância um ídolo para se curvar, mas ele vai se levantar, como o apóstolo Paulo dizia: graças a Deus que em Cristo sempre me conduz em triunfo. Qual é a palavra que você tem diante das circunstâncias que você tem enfrentado? Você tem concordado com o mundo? Você tem concordado com as circunstâncias que você sabe que não veio de Deus, que veio para roubar a sua paz, que veio para roubar a sua alegria, que veio para lhe desanimar? Amados, nós precisamos ser rápidos para identificar esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento e entender: ei, existe uma fonte de vida para mim desfrutar. Então eu vou concordar com o que o meu pai diz ao meu respeito, e eu vou descartar todo o pensamento que não vem dele. Porque todo pensamento que não vem dele vem para trazer dano na minha vida. Eu só estou aqui para me curvar diante do poder e da majestade do meu Deus, que é o meu Senhor. Circunstâncias não são coisa de nenhum poder, não tem valor algum contra a minha vida. Por quê? Porque hoje aquele que é maior habita em mim. Diga: aquele que é maior do que qualquer circunstância habita em mim. E nele eu sempre triunfo. Se você se manter na palavra, considerando a palavra de Deus, suas instruções para obedecer, para praticar, você sempre vai vencer, queridos. Você sempre vai triunfar. Independente do cenário que você enfrenta, não faltará paz, não faltará alegria, não faltará socorro, não faltará provisão, não faltará o poder da ressurreição em manifestação. Você pode estar no deserto, mas o deserto pode se tornar um oásis, se você se manter na palavra. Agora, se desprezar a palavra, o que poderia desfrutar como oásis, vai desfrutar de um deserto. Então, como é sério a maneira como nós vivemos. Amém, amém? Então, nós precisamos, sabe, fiéis, aquele em quem se pode confiar. Padrão dos fiéis, aquele que tem convicção da verdade, aquele que não negocia a verdade. Sabe, às vezes, você pode até, muitas vezes, incomodar quem está em incredulidade, quando você decide falar o que a palavra diz. Aí tem pessoas que vão olhar para você e dizer: mas só quer ser? Não só quer, Nós devemos nos identificar com a palavra. Se ela diz que eu sou abençoada, eu vou me identificar como alguém que é abençoado. Se ela diz que eu sou curada, eu vou me identificar e me ver como alguém curada. Por quê? Porque a palavra de Deus é a minha verdade. Não existe outra fora dela. Tudo aqui na terra muda. Até os cientistas, eles têm um certo conhecimento, nível de conhecimento sobre algo. Depois eles voltam atrás porque eles descobrem que estavam errados. Mas Deus não muda. A sua palavra não muda. Tem coisas que os cientistas estão descobrindo hoje que a gente, já sabia há muito tempo porque estava na palavra. Pode ser que a gente não estivesse praticando, mas que estava na palavra, estava. Existem pessoas hoje que estão descobrindo que existe poder numa vida de alegria. Tem muita gente hoje fazendo terapia, rindo, porque descobriu que existe um poder no riso. Sabe, a palavra de Deus diz que o coração alegre deixa o rosto bonito. Sabe, a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar no Senhor em todo tempo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós nos alegramos no Senhor, nós estamos
demonstrando, expressando para quem está perto de nós que a nossa confiança não está em homens e não estão nas circunstâncias, se são favoráveis ou não, mas a nossa confiança está num Deus que é imutável, que não muda, que está sempre conosco e que sempre nos ouve. Amém, amém? Diga: este Deus é meu Pai. Então existe um padrão dos fiéis, desses que têm convicção da verdade que libertou a vida deles, e eles andam e edificam a sua vida sobre a verdade, e eles dão testemunha dessa verdade com a sua vida. Mas ele diz: esse padrão dos fiéis, olha, Timóteo, torna-te, é algo que eu e você temos que desenvolver. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos como um bebê. Bebê não sabe de nada, ele tem que aprender como falar, como andar. Vai vindo os processos, assim como a vida natural. A criança, quando nasce, ela precisa da assistência de um adulto, dos seus pais, para lhe educar, até ela começar a andar sozinha, a comer sozinha, e vai se passando por fases. Na vida espiritual não é diferente. Quando eu e você nascemos de novo, nós estamos começando uma nova história do zero, agora com Jesus. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Então a gente vai precisar ter a mentalidade de filho de Deus, para poder falar como filho de Deus, para poder agir como filho de Deus. Entende isso? Não podemos ser uma nova criatura com os pensamentos do mundo. Não podemos viver ou desfrutar da vida de Deus andando como o mundo anda, falando como o mundo fala. Entende isso? Então é um processo. Torna-te, desenvolve agora essa nova vida que você recebeu em Cristo. O seu espírito nasceu de novo. Eu e você recebemos uma nova natureza, um novo coração. Agora é nossa responsabilidade de escolher o que vai ocupar o nosso pensamento. Porque, consequentemente, o que mais ocupa o nosso pensamento é o que vai influenciar o nosso sentimento. E é o que vai influenciar no nosso comportamento. Então, como nós temos que ter cuidado naquilo que tem ocupado os nossos pensamentos? Porque se nós não controlarmos os nossos pensamentos, eles vão controlar a nossa vida. E se os nossos pensamentos foram pensamentos de derrotados, de pecador, sabe, só se ocupando com as notícias que o mundo diz, a nossa força será pequena. Porque as notícias do mundo é para roubar a sua paz, sua alegria, sua saúde, sua esperança. Só tem notícia ruim, mas a notícia do céu, ela é atual. Deus sempre tem coisas boas para falar para nós. Deus sempre tem boas notícias e estão na sua palavra. Nós precisamos conhecer a sua palavra. Nós precisamos ocupar os nossos pensamentos com a sua palavra. Amém? Então o apóstolo Paulo disse a Timóteo: olha, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Em primeiro lugar, na palavra. Efésios, eu vou ler agora na Almeida Revista Atualizada, tá, Larissa? Para vossa alegria, Ara, e também para os nossos irmãos acompanharem, né? Torna-te padrão dos fiéis na palavra. Sabe, Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Às vezes, né, há um tempo atrás, quando não tinha muito entendimento, eu achava que palavra torpe era apenas falar palavrão, palavras feias. Mas isso também, porque uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, as nossas palavras, elas vão evidenciar de quem nós somos filhos e vai glorificar a Deus. Amém? Claro que um filho de Deus, ele não vai estar falando palavras, sabe, que envergonham, que humilham, ou falando palavras frívolas, palavrões, né, como conhecido. Mas aqui vai muito além disso.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Está falando sobre que a nossa linguagem, ela deve ser em todo o tempo o que a palavra de Deus diz. O que é que deve sair da nossa boca? Diga a palavra de Deus. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se nós temos enchido o nosso coração com a palavra de Deus, se nós temos ocupado os nossos pensamentos com a palavra de Deus, que é a verdade, ela não é uma verdade, ela é a verdade. A palavra de Deus fez com que aquilo que era invisível aos nossos olhos se tornasse visível pela fé. Amém? Então, não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, é não sair da nossa boca nenhuma palavra de incredulidade. Não sair da nossa boca nenhuma palavra de murmuração, de reclamação, de ingratidão. Mas o que deve sair da nossa boca deve ser algo que venha construir na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Para que eu e você tenha a palavra certa, de acordo com a situação. Quem é que vai nos dar a capacidade e a habilidade para falar a palavra certa na hora certa? A palavra dele, a palavra de Deus. Porque toda a sabedoria de Deus está onde? Na sua palavra. E a sabedoria de Deus é justamente a capacidade, a habilidade que você tem de discernir o que falar, como falar e quando falar. Porque basta uma palavra vinda da parte de Deus, onde você discerne que vai mudar todo um quadro, toda uma situação. Lembra daquele centurião, quando teve encontro com Jesus, que ele estava precisando da cura do servo dele? Jesus se prontificou aí na casa dele, mas ele disse: não, eu não sou digno que você entre na minha casa. Manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha o poder que a palavra tem. Nem precisou Jesus estar lá presente, porque a palavra representa Jesus. E eu e você carregamos essa palavra. Então, existem situações que você nem vai poder estar presente. E a sua presença nem vai fazer muita diferença. Mas porque você está cheio da palavra, você vai enviar. Pode ser em que país for, em que lugar for. Você vai enviar a palavra de Deus e ela vai mudar aquele cenário de morte para a vida. Estão entendendo? De escassez para a vida abundante. Nós precisamos entender que o mesmo poder que a palavra de Deus tinha na boca de Jesus, tem na boca do filho que crê. Diga: nada é impossível para Deus. Então, tudo é possível para mim, porque creio nele. Então, quando você está crendo na palavra, para falar a palavra, independente da situação, tudo se torna possível para você, porque o poder para fazer o milagre está na palavra. A minha parte e a sua é mais fácil, é crer no poder dessa palavra e dar voz a ela, e liberar a palavra. Porque foi assim que Deus fez todas as coisas, foi falando. Ele criou todas as coisas, Ele colocou o mundo em ordem, falando o que Ele queria ver. Como houve uma ministração aqui, né? Fale o que você quer ver, né? Meu marido ministrou, isso é fé. Isso é a convicção e a segurança que você tem, que a palavra que você está enviando não é a palavra de homem, não é fábula. Não podemos tratar a palavra de Deus como se fosse mais um livro. A palavra de Deus é espírito. Espírito é a capacidade de manifestar vida. Amém, amém? Eu não sei, queridos, qual é o cenário que você está precisando enviar a palavra. Mas para você enviar a palavra, você tem que se encher dela. Você tem que considerar ela, para se ocupar com ela. Como é que eu me ocupo na palavra? Meditando no que o meu pai disse. Meu pai disse que eu fui chamado para levar boas notícias, boas novas. Boas novas. O que é boas novas? Boas notícias. Para libertar outras pessoas. Meu pai disse que o mesmo poder que havia em Jesus, o mesmo poder da ressurreição habita em mim. Então eu creio. E eu vou falar e eu vou agir como Jesus. Amém? Então,
Padrão dos fiéis, primeiro na palavra. Você tem que estar comprometido com a palavra de Deus a tal ponto que quando você sofrer pressões, o que vai sair é palavra, não murmuração, não incredulidade. Amém, amém? Jesus, ele dizia o quê? Eu falo o que eu ouço o meu Pai. E o que é que o Pai fala? Pai é a palavra. Você tem falado o que a palavra de Deus diz? Ou você tem falado de acordo com os pensamentos ou as sugestões que têm chegado na sua mente? Porque a gente tem a tendência natural de quando está debaixo de alguma pressão, de uma situação, nós somos bombardeados por sugestões, não é assim? Por pensamentos, e com certeza não são pensamentos bons. Muitas vezes, quando você está debaixo de uma pressão, você já começa a ver o fim. Você não vê a solução, já vê o fim. Aí você decide se você vai dar voz àquele pensamento e concordar com ele, ou você vai parar e dizer, esse pensamento não é do meu pai. Ele está dizendo que eu vou morrer, então eu vou dizer o que meu pai diz, eu vou viver para contar os feitos do Senhor. Esse pensamento está dizendo, acabou. Não tem, está faltando tudo. Aí meu pai diz que ele é o meu bom pastor, nada me falta, então eu vou falar o que o meu pai diz. Você diz o contrário, você diz o que você crê. Nessas horas, eu e você decidimos em quem vamos acreditar. A que palavra nós vamos dar crédito? Uma certa vez, Jesus disse aos discípulos, sabe, Jesus estava ensinando a palavra e muitas pessoas acharam aquela palavra de Jesus dura. Porque Jesus disse que eles estavam ali não por conta da palavra que ele estava ensinando, mas por causa do pão e do peixe que ele tinha dado. E muita gente ficou chateado, dizendo, o que é isso? E eles se levantaram e saíram. Jesus olhou para os discípulos e disse, e você não quer ir com eles também não? Ó Jesus não estava aqui para agradar o homem não, ego não. Jesus estava aqui para agradar o Pai. E sabe o que foi que eles responderam para Jesus? Para onde iremos nós? Para onde? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Deixa eu te falar. Não tem outro caminho para você ser bem-sucedido nessa terra. Para você triunfar e desfrutar de paz, alegria, de provisão, de milagres, a não ser na palavra. Jesus é a palavra. Para onde iremos nós? Se só Ele tem a palavra de vida que nós precisamos. Se só Ele tem um alimento verdadeiro para sustentar a nossa vida. E quando nós decidimos e escolhemos construir a nossa vida sobre a palavra, pode vir a tempestade que vier, nós não seremos abalados, nós não seremos destruídos, porque nós escolhemos edificar, construir a nossa vida sobre a palavra de Deus. Amém? E construir a vida sobre a palavra de Deus é falando o que Ele fala, assim como Jesus. Amém, amém? Então, torna-te padrão dos fiéis na palavra. O apóstolo Paulo ensinando a Timóteo como viver sendo um ministro bem-sucedido, um ministro que era aprovado por Deus. E aqui em 2 Timóteo 1,13, eu poderia dizer muitas referências, mas o meu tempo está bem. 2 Timóteo 1,13, na área diz assim, é o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Ou seja, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Ou seja, mantenha o padrão da palavra, mantenha-se na palavra, mantenha-se comprometido com a palavra, construindo sobre a palavra. Esse é o padrão do reino de Deus. Para mim e para você desfrutar da vida abundante em Cristo, nós precisamos andar segundo o manual da vida, que é a palavra de Deus. Amém? Diga, eu tenho um manual de vida. Vale a pena você conhecer esse manual. Como? Conhecendo o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Falando o que ela diz, concordando com Deus. Deus diz, você é abençoado. Você diz, eu sou, Pai. Você está dizendo, eu creio. Eu sou abençoado. Você é curado? Eu creio, Pai. Eu sou curado.
E você vai estar tendo convicção, sabe, em concordância com o que o seu pai fala a seu respeito. E não com o tipo de sugestão que chega para roubar a sua paz, a sua alegria em meio à circunstância. Amém? Então, eu vou fechar aqui, mas ele fala: seja o padrão dos fiéis, primeiro na palavra, segundo no procedimento. O que é procedimento? Na sua conduta, no seu modo de viver, no seu comportamento. Como eu disse, palavras e ações têm que estar em harmonia, em concordância. Jesus, ele revelava o Pai, né? Quem olhava para Jesus podia conhecer o Pai, não somente por aquilo que ele falava, mas por causa das obras que ele realizava. Nós precisamos revelar o Pai que nós temos, não somente por causa das palavras que nós falamos, mas por causa da nossa vida, produzindo os resultados da palavra, por andar na palavra. Amém? Por andar em comunhão com Deus, fazendo a vontade dele. Então nós revelamos que Deus é o nosso Pai, que nós somos filhos dele, não somente por causa do que nós falamos, da nossa linguagem, mas porque a nossa vida, ela vai frutificar e ela vai revelar a que árvore nós estamos enxertados, se é na videira verdadeira. Amém? Porque o fruto identifica a árvore. Então os nossos frutos vão identificar onde nós estamos enxertados, se na palavra ou não. Então isso é muito sério, né? Procedimento também fala sobre você desenvolver o fruto do Espírito. Está aí no manual de vida. Está tudo dentro de você. Quando você nasceu de novo, seu espírito foi recriado e você tem um fruto do Espírito para desenvolver. E esse fruto do Espírito se chama amor. E nesse fruto do Espírito você desenvolve paciência, você desenvolve alegria, você desenvolve paz, bondade, mansidão. Está tudo dentro de você, só precisa desenvolver. Só precisa cooperar com Deus para acreditar no que Ele diz, sabe? Às vezes as pessoas diante das situações, elas dizem: mas eu não tenho paciência. Ela está falando a verdade ou a mentira? Se ela é filha de Deus, ela está falando a verdade ou a mentira? Por quê? Porque paciência é um fruto do Espírito dela recriado. O que ela precisa é desenvolver essa paciência, porque a habilidade, a capacidade de ser paciente ela já tem, porque Deus já deu. Porque ela é filha dele, ou Deus é um Deus impaciente? Quantas vezes a gente já prometeu algo a Deus e a gente não cumpriu, mas Ele acredita, Ele continua acreditando em nós. Ele continua nos dando oportunidade. Não é assim? Ele continua usando de misericórdia para nós. Nós somos filhos dele, nós devemos nos parecer com ele. Então, cuidado com a linguagem, porque o que você fala está demonstrando o que você crê. Está expressando o que você crê. Quando você diz: eu não tenho, por isso eu não dou, então você nunca vai ter para dar. Mas quando você dá porque você crê que tem, é independente do valor. Você é fiel ao Senhor e sabe, quando você planta uma semente, a colheita é muito maior do que o que você planta. Amém? Então você vai estar pronto para desfrutar de uma grande colheita, porque você está aproveitando cada oportunidade para plantar, seja qual for a semente. Seja amor, seja um abraço, seja uma palavra para quem está precisando, amém? Seja dinheiro, seja uma cesta básica, seja uma roupa, mas é uma semente que você planta e com certeza você vai ter uma grande colheita. Então ele diz: seja o padrão dos fiéis na palavra, na conduta, no comportamento, sabe, na linguagem que você tem, no amor. A palavra diz que quem permanece no amor, permanece em Deus. Diga: quem permanece no amor, permanece em Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então o amor é um fruto do Espírito recriado. Esse amor precisa ser evidenciado em nós. É interessante que a Bíblia diz que nós não vamos ser conhecidos como filhos de Deus por causa do tamanho da nossa fé. Mas a marca do filho de Deus, a marca do discípulo é o quê? O amor. Porque ele ama a Deus, ele vai amar o próximo. Porque ele ama a Deus, ele vai amar os irmãos. Então ele se parece com Deus, ele se identifica com Deus. Amém? Diga: o amor é a marca do discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus aqui? Então o amor deve ser a nossa marca. Amém?
E ele diz também na fé. Ou seja, a Bíblia diz que o justo vive. Olha o padrão dos fiéis: palavra, comportamento, conduta, procedimento, amor, andando na prática do amor e vivendo uma vida de fé. A Bíblia diz: visto que vivemos por fé e não por vista. Fé é um estilo de vida, não é uma opção. Uma vez que você nasceu de novo, você nasceu pela fé. Você ouviu a palavra, creu na palavra e confessou Jesus como Senhor. Então tudo agora que você vai receber de Deus é pela fé. E viver pela fé é você crer no que a palavra de Deus diz e concordar com ela. Ter convicção que é a verdade. Amém? Diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente vai lá para os heróis da fé, lá em Hebreus, eles foram alguém que não desistiram. Eles foram até o fim. E na galeria da fé está o nome deles. Por quê? Porque eles decidiram crer na palavra de Deus, ainda que não entendessem nem vissem alguma coisa. Porque esse é o espírito que nós temos. Diga: eu tenho o espírito da fé. Eu falo o que eu creio. Está vendo a importância de você falar o que é certo? Fale o que a palavra de Deus diz. E você vai desfrutar do resultado da palavra de Deus na sua vida. E por último, ele fala: seja padrão dos fiéis. Eu falei o que aqui primeiro? Na palavra. O que mais? No procedimento, ou seja, na maneira de viver, seu comportamento, sua conduta, no amor, na fé e agora encerrando, na pureza. Na pureza, livre da corrupção, incontaminados do mundo. Sabe, não se contaminando com o mundo, sabe? Esteja longe de nós todo tipo de imoralidade, todo tipo de cobiça. Sabe, porque nós somos de Deus, nós recebemos o espírito, não foi de medo, mas de ousadia, de poder e de moderação. Moderação quer dizer, é você quem domina. Não é você que é dominado. Então os seus hormônios não podem lhe dominar. Amém? Se mantenha puro, incontaminado. Sabe, ele fala aqui também como ministro, ter cuidado com a aparência do mal. E sabe, a aparência do mal pode ser muitas coisas, que aparenta ser o que não é. E às vezes a gente acha que é besteira, mas não é não, é para salvar a nossa vida. As instruções estão aqui para salvar a nossa vida. A Bíblia fala sobre a gente se manter puro. No mundo hoje, que pureza hoje não existe. Eles trocaram a verdade de Deus por mentira. Então hoje eles estão ensinando tudo o contrário do padrão de Deus. Aí como é que as pessoas vão ser bem-sucedidas na vida se elas não estão considerando o manual daquele que criou a vida? É por isso que a gente tem visto tanto prejuízo no ser humano, na vida do ser humano. É por isso que a gente tem visto tanta destruição. Pessoas muito cedo, sabe, não querendo viver mais, perdendo o sentido de viver. Por quê? Porque estão fazendo tudo o contrário do padrão de Deus. Sabe, quando a Bíblia fala sobre você se manter puro, incontaminado do mundo, sobre a questão de você não aprovar e nem ser participante de imoralidade, sabe, queridos, encerrando aqui, se eu perguntasse aqui se todos amam ao Senhor, o que é que vocês iriam me responder? Sim, nós estamos aqui porque amamos ao Senhor. E como é que nós provamos que amamos ao Senhor? Quando amamos a sua palavra e consideramos ela a prioridade na nossa vida para praticá-la. Então nós estamos expressando a Deus que amamos a Ele quando praticamos a sua palavra, quando obedecemos as suas instruções, os seus conselhos. Mas sabe que se nós não tivermos cuidado, tem muita gente amando ao Senhor, mas perdendo o temor a Ele. É possível? É possível. O que é perder temor ao Senhor? É simplesmente não obedecendo os princípios dele. E um deles é não se contaminar com a imoralidade.
Sabe, quando a gente é jovem, às vezes os pais, né? Os pais nos dão conselho para a vida, porque eles já viveram na nossa idade, passaram pelas experiências que nós passamos. E às vezes a gente pensa que sabe de tudo, que os pais são ultrapassados, não sabem o que estão falando, que o mundo está muito moderno. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, isso é falta de respeito e consideração por aqueles que lhe amam e não quer que você sofra dano. Aí tem muitos filhos, o filho que é sábio, ele vai considerar, meu pai me ama, ele jamais iria me dar um conselho para me ver destruído, para me trazer dano. Estão entendendo? Mas o filho insensato, ele vai dizer, que conversa, isso aí foi no seu tempo, já passou, ultrapassado. Agora eu vou viver a minha vida do meu jeito, né? Hoje é de outra maneira. Aí ele vai, mete a cara e depois está com a vida toda destruída. Porque fez escolhas erradas, tomou decisões erradas por não honrar os pais. Eu estou falando de coisas naturais. Aí eu te falo, nossos pais podem errar? Podem, eles são falhos. Eles vão nos ensinar de acordo com o conhecimento que eles têm, as experiências que eles têm. Mas Deus falha conosco. Então nós devemos levar muito a sério quando Deus diz assim, olha, eu tenho um padrão para vocês de nobreza. Eu tenho um padrão para vocês não sofrerem dano nessa vida, não serem contaminados com o mundo, não se perderem como muitos estão se perdendo. Eu tenho um padrão de vida, um padrão de excelência, um padrão para você desfrutar da herança que eu disponibilizei para vocês em Cristo. E quando eu falo que falta temor, é quando Deus diz assim, honre seu pai e sua mãe, e os filhos na igreja estão um sucesso, uma bênção, mas em casa, respondendo, gritando, tratando mal. Os pais dando uma palavra, eles fazendo tudo o contrário, isso é falta de honra. A Bíblia diz que os filhos que honram o pai, eu estou seguindo uma direção. Os filhos que honram o pai, ele vai ser bem sucedido na vida. E ele vai ter longos dias sobre a terra. Mas sabe que o contrário funciona? Quem não honra, vai viver pouco sobre a terra e não vai ser feliz no que realizar. Entende isso? Então, quando a gente honra ao Senhor, a gente considera o que está escrito na sua palavra, os seus mandamentos para praticar. E a gente não vai querer fazer nada que desagrade a Ele. Quer um exemplo? Eu não vou estar expondo o meu corpo para levar outros a pecar, porque é moda no mundo. Pode ser moda para o mundo, mas para os filhos de Deus não. Eles têm um padrão. O nosso Pai tem um padrão para mim e para você viver. Às vezes nós queremos desfrutar de todas as bênçãos que Ele já liberou para nós em Cristo, mas nós não estamos atentos às instruções para obedecer. E nós estamos tentando querer ter os resultados dele fazendo as coisas da nossa maneira. Estão entendendo? Vamos ficar em pé? Então é necessário o amor a Deus acima de todas as coisas. Porque eu amo, eu obedeço. E o temor a Ele. Porque Ele é a fonte da vida. Fora dele, o que é que há? Fora da vida, o que é contrário de vida? Morte. Não vale a pena pagar para ver. Não vale a pena ficar distante da palavra. Julinha, não vale a pena arriscar a sua eternidade fazendo o contrário do que Deus disse que é para fazer. Se tem alguém que é confiável, se tem alguém que é digno de todo crédito, é alguém que investiu pesado na minha vida e na sua, quando Ele não negou o melhor que Ele tinha por mim e por você. Você pode levantar suas mãos e ser grato. Oh, aleluia. Pai, eu te agradeço por sua bondade que tem nos cercado todos os dias. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias, através de um novo dia, onde nós podemos começar fazendo tudo diferente, entendendo que existe um propósito para nós vivermos aqui na terra, que não estamos aqui apenas para
viver da nossa maneira, mas que existe uma missão e um propósito para o qual o Senhor nos criou. Pai, eu oro para que pelo Teu Espírito direções sejam dadas nessa noite. Que luz chegue nos corações, Pai. E que haja um despertamento na Tua igreja. Para amar o que o Senhor ama e aborrecer o que o Senhor aborrece. Pai, eu te dou graças pelo Espírito da verdade, nos guiando em toda a verdade, nos trazendo clareza e nos dando sabedoria para fazermos a escolha certa, para escolhermos ficar com os Teus planos e não os nossos, Pai. Que os Teus planos sejam os nossos planos. Eu oro em nome de Jesus por cada filho que aqui está representado. E eu declaro espírito de sabedoria, trazendo discernimento. Eu declaro em nome de Jesus toda resistência à palavra e ao Espírito caindo por terra. Todo travamento, toda fortaleza nas mentes sejam quebradas no nome de Jesus. E o Teu Espírito tendo liberdade, Pai, para trazer clareza e luz naquelas áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas com a Tua palavra. Obrigado, Pai. Tu és a nossa fonte de vida, porque temos o Senhor. Nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida bem-sucedida. E nós te agradecemos pelos Teus conselhos, nós te agradecemos pela paternidade, pela Sua presença e por Sua palavra, Pai, que tem alimentado o nosso espírito, salvado a nossa mente e curado o nosso corpo. Em nome de Jesus. Olá, tudo bem? Graça e paz. Que bom que você ficou conosco até o fim dessa mensagem. E eu tenho um convite para te fazer. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e queira fazer isso agora, repita essa oração comigo. Deus, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e eu creio que sou salvo. Se você fez essa oração comigo, nós queremos te conhecer. Clica no link logo abaixo da descrição deste vídeo, responda ao questionário e seja muito bem-vindo à família de Deus. Prospere e avance!